que repercussões na vida adulta de forma geral antes de entrar nos aspectos financeiros? Bom, eu tenho isso são revisões sistemáticas, como sempre, vou deixar na descrição as referências. Bom, essa revisão ela avaliou 38 artigos, então ela compôs, né, ela unificou 38 estudos que buscavam entender o impacto dessas experiências adversas na fase adulta, e aí determinar quais repercussões reais e efetivas poderiam ser confirmadas depois de compilar um número de dados tão grande. E aí os resultados são o seguinte, né, aquelas pessoas, aquelas crianças que até os 18 anos viveram, e aí a média que eles colocam é para mais de 3 experiências adversas, apresentam um risco maior de apresentar essas consequências. Por que mais de 3? E aí óbvio que dentro do instrumento o número que vai configurar ali depende, né, tem algumas perguntas que têm 2 perguntas, tem outras perguntas que têm 3 perguntas, outra uma só. Então é uma escala que ela tem uma composição que não é direta como se fosse uma escala Likert, concordo, não concordo. Ah, você teve abuso psicológico, sim ou não? Não é só isso, é uma estrutura de um questionário mais profundo, né. E aí ele dá um número lá, e essas pontuações para que possam ser avaliadas. Mas, de grosso modo, nós entendemos que 3 já é um número que pode ampliar o nível de existência de risco desses aspectos. Que aspectos? Bom, crianças que então passaram por experiências adversas e, principalmente, aquelas que passaram por mais de 3 experiências adversas, vão apresentar na vida adulta maior risco de depressão, maior risco de transtorno bipolar, maior risco de transtorno de ansiedade, maior risco de transtorno de estresse pós-traumático, então, viver alguma situação, bati o carro, teve uma guerra, não sei, havia algum acidente, alguma ocasião, o avião que eu estava andando teve uma uma tripulação não, teve uma turbulência, eu queria misturar 2 palavras. Teve uma turbulência muito forte e eu tive aquela sensação que eu ia, né, "Meu Deus, o que vai acontecer comigo?". Então essas experiências, assim, pode gerar, né, nessas pessoas que já têm uma resposta ao estresse mais ampla, mais forte, que elas também tenham um maior transtorno de estresse pós-traumático quando vivenciada algum dessas experiências. Transtorno de personalidade, abuso de drogas e substâncias, transtornos alimentares e inclusive compras compulsivas, depois nós vamos adentrar um pouco mais nessa construção de impacto, né, das situações adversas na infância no comportamento financeiro. Mas essa revisão nos trouxe esse grupo de evidências de que é indiscutível. Se nós passamos, mais de 3 experiências adversas, eu tenho um risco ampliado de apresentar todos esses problemas: depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, o abuso de drogas, de substância, transtorno alimentar. Então vai haver, né, um risco ampliado de apresentar esse tipo de problema. Isso é preocupante e, ao mesmo tempo, esclarecedor. É preocupante porque nós precisamos ter cuidado com as crianças. É importante que os pais tenham esse olhar para as crianças, porque pode acontecer alguma coisa que pode gerar todos esses desafios. E esclarecedor, porque ao compreender que essas experiências adversas podem gerar essas consequências, pode ser a possibilidade de tu te entender, de tu olhar e dizer assim: "Poxa, das 10 que a Jéssica falou, eu sinalizei sim em 4, em 5". Então essas experiências adversas lá na minha infância que pareciam inofensivas, na realidade podem estar impactando essa minha ansiedade que eu não consigo diminuir. Eu tô sempre ansiosa, eu tô sempre ansiosa, eu tô sempre ansiosa. Então agora pode ser que tenha uma origem isso.
E a compreensão disso já gera uma clareza que tu diz assim: "Então minha ansiedade não é sobre o hoje. Então talvez eu esteja muito mais segura, muito ma numa condição de vida muito melhor, só que eu estava amplificando aquilo". E aí dá uma paz de tu olhar a tua realidade hoje com olhos menos ansiosos, inclusive, né. Então eu acho que é bem esclarecedor nesse ponto.